Vamos ver se entra no Insta. Agora foi. Transmissão ao vivo, vamos de novo. Oi, gente, boa noite. A gente tá com a conexão ruim hoje. Entrou no Face, boa noite. Elaine, boa noite. Bom, entrou no Face, não tá conseguindo entrar no Instagram. Gente, boa noite. Deixa eu já me apresentar para quem não me conhece, senão eu fico uma louca aqui falando no Facebook boa noite sem se apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Aguiar, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta do Rio de Janeiro. Coordeno um dos núcleos do Rio de Janeiro de Gestalt Terapia, chamado Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia, e sou mais conhecida como a Luciana Aguiar do Gestalt com Crianças. E que Gestalt com Crianças é esse, né? É Gestalt com Crianças, o blog, Gestalt com Crianças, o curso, Gestalt com Crianças, o livro. Este aqui é Gestalt com Crianças, o perfil do Instagram, Gestalt com Crianças, a página do Facebook, Gestalt com Crianças, o canal abandonado, mas prestes a ser resgatado do YouTube. Tudo isso sou eu e mais um pouco. E eu tô hoje aqui, conforme eu combinei com vocês, no Face e no Instagram, embora eu não esteja conseguindo entrar no Instagram, né? A conexão aqui tá bem ruim hoje, né? Só para ajudar. Eu tô aqui, 8h15, para uma live que não será uma grande live, como quem me acompanha está acostumado. Será uma mini live. Basicamente por dois motivos. O primeiro motivo já estava planejado e que diz respeito a uma das novidades que eu vou começar a experimentar a partir de hoje, a partir de agora, que é, ao invés de eu fazer uma vez por mês, ou uma vez na vida, outra na morte, uma live onde eu me empolgo e dou uma aula, literalmente uma aula de 2 horas, que depois ninguém consegue ver porque o vídeo é longo, etc, etc, eu vou experimentar, me comprometer com vocês de fazer mini lives semanais, ou seja, estou me comprometendo a toda quinta-feira, caso não aconteça nenhum outro temporal e desastre no Rio de Janeiro, 8h15, entrar ao vivo, inicialmente no Face e no Instagram, se eu conseguir, para falar de temas, tópicos dentro da nossa temática maior, que é Gestalt Terapia com Crianças. A ideia é a gente fazer uma mini live de meia hora, 40 minutos no máximo, só que semanal. E, portanto, ir aos pouquinhos cobrindo vários assuntos, vários temas. Inclusive, se eu fizer uma mini live numa quinta e vocês fizerem muitas perguntas que gerem uma outra mini live, a minha mini live da semana que vem será em função das perguntas geradas e não respondidas na live da semana vigente, tá?
Isso é o primeiro motivo pelo qual essa live não vai ser uma daquelas aulas que eu falo pelos cotovelos até 10 horas da noite. O outro motivo, gente, é quem mora no Rio de Janeiro sabe, quem não mora deve estar sabendo também. Ontem a gente teve um dilúvio aqui no Rio de Janeiro, a cidade ficou arrasada, acabada, um caos. Pela primeira vez, nós aqui no Dialógico fomos atingidos por isso, entrou muita água aqui. Se vocês olharem, tem uma mega bagunça atrás de mim, eu passei o dia todo envolvida com isso e só tô aqui porque eu tenho esse compromisso com vocês. A gente passou o dia, né, botando coisa para secar, contabilizando perdas, enfim. E existe sempre a ameaça de começar uma nova chuva e eu moro muito longe para um dia de chuva e temporal no Rio de Janeiro do Dialógico, num lugar onde a gente tem basicamente 2 acessos e um dos acessos está completamente fechado. Então, se eu ouvir um pingo de chuva, eu vou sair correndo, vou deixar todo mundo aqui, tá? Mesmo que a gente tenha 5 minutos. Dito isso, eu vou tentar de novo entrar aqui no Instagram, porque ele não está entrando de jeito nenhum. Então, as pessoas vão me perdoar. Porque com isso, né, gente? Com isso, a conexão da internet ficou ruim, né? Coisas queimaram. Todas essas coisas decorrentes de um temporal caótico de verão. Então, por isso, a gente não vai ficar aqui para a vida toda. Mas eu estou prometendo aparecer por aqui toda semana. E vamos tentar experimentar desse jeito. Bom, dito isso, para não ficar cheia de delongas e explicações, opa, entrou no Instagram. Gente, eu comecei no Face, mas o Instagram não estava entrando, o sinal está instável, então se cair e não reconectar, corre para a página do Gestalt Terapia com Crianças no Facebook, ok? Vamos lá. Minha proposta para essa mini live de hoje quem me acompanha, quem já foi meu aluno, tanto em curso presencial quanto em curso online, já está meio careca de saber o que eu falo sobre esse tema. Mas ainda assim, eu gosto de trazê-lo porque eu acho que é um tema absolutamente fundamental na clínica com crianças e absolutamente fundamental na construção de um psicoterapeuta de crianças, que é o trabalho com a família, o trabalho com esses adultos responsáveis que trazem a criança para a psicoterapia. Hoje eu não pretendo falar do trabalho em si, né, de como ele acontece. Eu pretendo, nessa nossa mini live de hoje, justificar a importância desse trabalho e como que dentro de uma perspectiva gestáltica de ser humano, trabalhar com esses adultos que trazem as crianças para a psicoterapia é algo inquestionável, eu diria inevitável, se nós estamos compromissados com a nossa visão de ser humano. Eu costumo sempre dizer que para que haja congruência no nosso trabalho, a nossa metodologia de trabalho, a forma como a gente trabalha, como a gente aborda essa criança, precisa, não só essa criança, esse adolescente, esse adulto, ou seja, essa pessoa que vem até a nós, né, com algum tipo de queixa, com alguma enunciação de sofrimento, buscar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa sensibilidade de escuta como psicoterapeuta, a minha metodologia, ela precisa estar baseada, fundada numa visão de homem, o que parece óbvio, mas muitas pessoas não trabalham pensando nisso ou levando isso em conta. Para que eu possa trabalhar com este ser que está diante de mim, eu preciso ter uma compreensão de como essa pessoa se desenvolve, de como essa pessoa interage no mundo, de como essa pessoa desenvolve as suas possibilidades de relação, de satisfação e de formas saudáveis de estar no mundo,
para que então eu possa reconhecer, né, quando essa pessoa se apresenta sob formas adoecidas, onde ela enuncia um pedido de socorro e um sofrimento, de modo que eu possa, então, fazer uma intervenção no sentido de restaurar esse fluxo de desenvolvimento saudável, esse fluxo de interação com o meio saudável, de modo que ela possa se sentir melhor nas suas relações e na sua interação com o mundo. Então, em palavras, sem usar nenhum tipo de conceito, né, sem usar contato, self, processo de contato, autorregulação organísmica, que são os nossos conceitos da Gestalt terapia para explicar a interação homem-mundo, desde que ele nasce até o momento que ele morre, o que eu estou dizendo para vocês é que para que eu possa fazer intervenções que visem a saúde, né, dessa pessoa, eu preciso ter uma visão de pessoa, eu preciso ter uma visão dessa pessoa no mundo e do que seriam formas saudáveis e não saudáveis dela interagir e construir as suas formas de relação e de satisfação, tá? Portanto, dentro dessa visão de ser humano da Gestalt terapia, existe uma característica que é muito importante, que nós vamos chamar de visão, perspectiva de campo, e que nos diz que toda e qualquer compreensão a respeito da criança que chega até nós só pode ser obtida na medida que eu olho para as relações que essa criança estabelece. Uma visão de campo vai nos dizer que nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de ação no mundo acontece numa bolha, acontece num vácuo, acontece aleatoriamente. Ela acontece dentro de um campo de forças, de um campo de relações, né, onde as pessoas agem e reagem umas às outras, onde as expectativas de um alimentam os comportamentos do outro, onde as necessidades de um satisfazem as necessidades de um, pedem a satisfação, né, e a ação de outro. E nesse contexto, a gente olha a família. A família, então, e aí, vamos lá, minha gente, família, o que eu estou chamando de família, não é um modelo tradicional de família, não é uma família nuclear, necessariamente, não é papai, mamãe, filhinho, filhinha, cachorro ou gato. Eu estou falando de toda e qualquer configuração, né, que componha adultos e crianças, em que esses adultos sejam responsáveis por essas crianças e promovam esse desenvolvimento da criança no mundo, e que de alguma forma vem até a mim fazendo um pedido, enunciando uma queixa, um sofrimento, e, portanto, me implicando na tarefa de compreender o que está acontecendo, de dar uma devolução a respeito do que eu compreendo que está acontecendo e intervir no sentido de facilitar tanto para a criança quanto para esses adultos novas formas de relação que os deixem mais satisfeitos e mais felizes, certo? A visão de campo, ela vai então, inevitavelmente, fazer com que eu olhe para essa criança e, ao invés de buscar alguma coisa nela, dentro dela, só dela, eu vou buscar a minha compreensão nas formas que ela se relaciona, nos padrões relacionais que ela me apresenta, porque eu vou entender, pela minha visão de ser humano e de mundo, que ela se constrói nessa relação, que ela se faz
faz, refaz e desfaz nessa interação ininterrupta com o mundo e particularmente nessas relações primeiras, significativas de cuidado e contorno que pode vir de qualquer adulto que se coloque nesse lugar. Em outras palavras, não existe a possibilidade em Gestalt terapia de eu olhar para uma criança e para as manifestações dessa criança, para os sintomas dessa criança, para os comportamentos adequados ou inadequados dessa criança e compreendê-los sem implicar os adultos que a cercam. O que eu costumo dizer correntemente para os meus alunos é que os adultos vêm buscar psicoterapia para uma criança se queixando e reclamando muitas vezes daquilo que eles mesmos produziram, que eles mesmos alimentam, que eles mesmos contribuem para que seja daquela forma, sem que eles se deem conta disso. Certo? A criança, então, vai ser compreendida nesse entrelaçamento de forças e de relações que ela estabelece desde que ela nasce, e todo e qualquer sintoma dessa criança vai ser compreendido e lido como uma forma de ajustamento ao seu campo experiencial. E o que eu estou chamando de campo experiencial? Eu estou chamando de campo experiencial as relações que a criança vai estabelecendo, inicialmente com os adultos cuidadores mais próximos e posteriormente, na medida que ela vai se inserindo no mundo, em outros espaços, na escola, em outros grupos, mas principalmente no que diz respeito a essas relações primeiras que são representadas pelo que a gente chama de família. Portanto, se eu tenho uma visão de ser humano que se desenvolve, que desenvolve as suas formas de interação no mundo a partir das relações que ele estabelece, é um ser humano relacional, e a partir do campo do qual ele faz parte, e campo é uma noção que não dá para explicar em 5 minutos, né, numa mini live, mas é uma noção importantíssima em Gestalt terapia, porque vai falar do ambiente concreto, físico, geográfico, vai falar das relações que a criança estabelece, vai falar de todos os atravessamentos que não são concretos, mas são atravessamentos históricos, atravessamentos culturais, atravessamentos políticos, econômicos, religiosos, tudo isso que influencia essa família, que veio influenciando esses pais e que está presente na forma como esses pais educam essa criança, na forma como esses pais passam valores para essa criança, na forma como esses pais lidam com essa ou outra manifestação. Tudo isso é campo, tudo isso está presente, né, em cada momento, né, em cada escolha, em cada decisão, em cada forma que a gente tem de lidar com aquilo que se apresenta, com as vicissitudes do mundo e da vida. Portanto, quando eu olho para uma criança, eu preciso olhar para os adultos com quem ela se relaciona. Quando eu olho para uma criança, eu preciso olhar para a escola, onde ela estuda e onde ela passa uma grande parte do tempo. Quando eu olho para uma criança, eu preciso olhar para a história dela até esse momento, eu preciso olhar para a pré-história dela. Quem era ela, né, na representação que esses pais tinham de filho antes mesmo dela nascer? Quais são os mitos dessa família? Quais são os legados que são colocados
nessa criança? O que atravessa essa família em termos políticos, em termos culturais, em termos religiosos? Tudo isso precisa ser olhado, tudo isso precisa ser levado em conta para que eu entenda para que uma criança, naquele momento, precisa se ajustar criativamente. Isso é um conceito da Gestalt terapia. Ela precisa encontrar uma forma de estar no mundo. Para que ela precisa dessa forma de estar no mundo dentro daquele contexto, daquela situação, naquele campo no qual ela está inserida. Ou seja, a nossa grande questão diagnóstica, que não é naturalmente dar um nome, um rótulo, e fazer simplesmente um diagnóstico psicopatológico, a nossa grande questão de compreensão diagnóstica, que é essa pergunta: o que está acontecendo com essa criança para que ela faça desse jeito e não de outro, para que ela precise agir no mundo desse jeito, para que ela precise se isolar, para que ela precise bater nos coleguinhas, para que ela precise não aprender, para que ela precise chorar na porta da escola, para que ela precise ter terror noturno, para que ela precise fazer xixi na cama, para que ela precise se comparar com todos os amiguinhos o tempo todo. Enfim, a nossa pergunta diagnóstica maior é sempre essa: para que essa criança precisa se ajustar no campo dessa forma e não de outra? E, portanto, quais são os elementos do campo que contribuem para que a criança se apresente assim, certo? E como é que eu chego a esses elementos do campo? Olhando para esse campo, particularmente para as suas relações, particularmente para as suas relações familiares. Particularmente para esses adultos que vêm procurar terapia em nome da criança, trazendo uma demanda, trazendo um pedido, trazendo uma queixa que inicialmente é deles. Mas se eles têm uma queixa em relação a essa criança, eu preciso escutá-la. Não porque eles estão me contando como é a criança, porque nem sempre isso se apresenta dessa forma. Às vezes os adultos me contam uma criança que eu não encontro quando eu a conheço. Eu preciso prestar atenção nesses adultos e naquilo que eles têm para me dizer e para me contar dessa criança, porque olhando para eles que eu tenho a informação preciosa, que é com quem essa criança se relaciona, que tipo de expectativas essa criança precisa dar conta, né? A que tipo de exigência essa criança está sendo submetida. E eu só vou conseguir responder essas perguntas se eu olhar para esses adultos que vêm me pedir psicoterapia para a criança. Em outras palavras, uma expressão que eu costumo usar tanto nos cursos quanto no livro Gestalt Terapia com Crianças a primeira tarefa da gente é entender a demanda. Entender a demanda de um adulto que vem nos pedir alguma coisa em nome de uma criança. Sabendo que inicialmente o que nós temos são adultos que acham que uma criança precisa fazer terapia e não uma criança que precisa fazer terapia, ou ainda, não só uma criança que precisa de ajuda, né? E é com essa escuta e com esse olhar, por conta da nossa visão de ser humano, que jamais vai ver a criança como a doente e as pessoas que a cercam sem nenhum tipo de implicação. Exatamente por essa nossa visão, eu preciso começar toda e qualquer psicoterapia assim. Portanto, eu posso afirmar que para trabalhar dentro de uma visão de campo, que é o que dá suporte à nossa visão de ser humano, eu não posso deixar de lado o olhar e o escutar esses adultos,
atentamente. E volto a dizer, a importância do trabalho com esses adultos desde o início, desde esse momento inicial, onde eu os escuto primeiro, porque eu não conheço a criança, eu não sei se a criança precisa de terapia, eu não sei do que a criança precisa, porque é ela que vai me dizer, entende? Eu preciso ouvir primeiro o adulto para saber, né, do que se trata e a que essa criança está submetida, e ao longo da terapia eu continuo trabalhando com esse adulto, porque na medida que eu entendo qual é a parte desse adulto na história da criança, ou ainda de que forma ele contribui para que a criança se apresente dessa forma, eu vou precisar, pouco a pouco, contar isso para ele. Eu vou precisar, pouco a pouco, ir mostrando para esse adulto que ele tem uma implicação, ele tem uma parcela de responsabilidade na produção daqueles ajustamentos, daqueles sintomas, daqueles comportamentos na criança. E esse eu vou contar para os adultos, né, o quanto que eles estão implicados, é a base do trabalho do psicoterapeuta com a família, né, com esses responsáveis ao longo do processo terapêutico. Porque se eu não dou para os adultos a parcela dos adultos, eu não consigo liberar essa criança desse jugo, desse legado, dessas expectativas, né? Dessa exigência de ser assim ou assado, que esses pais nem se dão conta, que esses pais não percebem, que esses pais alimentam sem saber. Então, gente, por conta disso, é muito importante que quando a gente se arvora a ser psicoterapeuta de crianças, a gente não esqueça que a gente precisa ter um certo traquejo e uma certa habilidade também para trabalhar com adultos, tá? Isso é bem importante, esse é o pontozinho assim que eu quero fechar a nossa mini live, porque eu só quero falar hoje para vocês, justificar a importância de trabalhar com esses adultos dentro da perspectiva gestáltica. Mas se eu estou dizendo que é muito importante na clínica com crianças esse olhar para os pais responsáveis, tanto no início para efeitos de compreensão diagnóstica, quanto durante todo o trabalho, então eu estou falando que esse psicoterapeuta precisa ter uma habilidade que muitas vezes ele não sabe que precisa ter. E particularmente quando eu trabalho com estudantes, muitas vezes as pessoas me dizem: eu só vou trabalhar com criança porque eu não gosto dessa coisa de trabalhar com adulto. Tudo bem, você pode até não curtir a clínica com adultos, acompanhar um adulto no processo terapêutico, etc. Mas é fundamental que você tenha alguma experiência com isso. Eu acho, inclusive, muito bacana se você vai escolher uma abordagem e se você vai fazer uma formação, uma especialização numa abordagem, você fazer primariamente essa formação tendo uma experiência de clínica de adultos, porque a experiência da clínica de adultos, ela é uma base, ela é um fundamento para todas as outras possibilidades de clínica e todas as outras possibilidades de atuação do profissional de psicologia. Então, quando alguém me pergunta: Luciana, você acha que eu faço a formação em infanto-juvenil ou eu faço a formação de adulto? Eu digo, se você quer trabalhar com criança e adolescente, eu acho que você tem que fazer as duas. Eu acho que você precisa conhecer a fundo a abordagem, você precisa ter a experiência, ainda que seja momentânea, ainda que seja de um estágio, de uma prática supervisionada, mas precisa ter a experiência da clínica com o adulto, porque isso te dá cancha, isso te dá base para, na clínica infanto-juvenil, tanto em crianças quanto adolescentes, você ter mais facilidade de trabalhar
com esses adultos com os quais você vai precisar lidar e que pode escrever o que eu estou dizendo. Na maior parte das vezes, dá muito mais trabalho do que trabalhar com a criança. E na maior parte das vezes, a chave do sucesso, vamos dizer assim, do processo terapêutico está no trabalho com os adultos. Porque se a gente pensa numa rede, campo, né, de relações que se complementam, que se autorregulam, a criança, gente, ela costuma ser a parte mais fraca da corda. Então, ainda que eu trabalhe com essa criança, ainda que eu promova a possibilidade dela se perceber, dela se fortalecer, dela se discriminar desses pais, dela poder se comunicar melhor, dela poder se autoexpressar, dela criar novas formas de relação. Existem limites, porque ela é criança. Ela não pode chegar, dar um beijinho no ombro, tchau pai, tchau mãe, porque vocês não vão mudar, e é isso, tô indo, o beijo não me liga. Uma criança não pode fazer isso. Então, é fundamental que eu possa sensibilizar esses adultos e instrumentalizá-los para que eles possam fazer diferente, para que eles também possam mudar e com essa mudança dar a possibilidade e o espaço para a criança se colocar de forma diferente. Portanto, essa habilidade para um psicoterapeuta de crianças e de adolescentes é fundamental. Lembrem disso na hora de vocês pensarem em como vocês vão investir o tempo de estudo, em como vocês vão investir grana para fazer especialização, formação, isso e aquilo. O quanto que é importante, ter uma abordagem para chamar de sua. A Gestalt terapia é linda, maravilhosa, pode ser ela. Mas se não for a tua praia, ok. Mas que seja alguma que tenha uma visão de homem clara e que a partir dela você tenha uma metodologia, você tenha uma forma de trabalhar que fundamente o seu trabalho e você não trabalhe de achismo, certo? Isso é muito importante. 2, escolheu a abordagem, faça um treinamento, ainda que curto, em clínica de adultos. Ok? Aí sim, eu quero atender crianças, eu quero atender adolescentes. Então, eu vou me especializar nas especificidades da clínica com crianças e adolescentes. E vou ter que estudar pra caramba, vou precisar ralar muito na supervisão, porque é uma clínica muito difícil, né? E dentro da Gestalt terapia eu acho que é mais difícil ainda, exatamente porque é mais fácil olhar para a criança, encontrar uma coisa na criança, tentar consertar a criança e pronto. E na Gestalt terapia eu preciso entender toda essa rede de conexões, como que essas relações se interconectam, se alimentam, se contrabalançam, se autorregulam e intervir em cada uma dessas conexões, ou seja, é muito mais sutil do que um papum, né? Do que esse o diagnóstico, é esse o remédio, é muito mais complexo e muito mais desafiador. Então, esses são pontos importantes para vocês pensarem na hora de investir tempo e grana na formação de vocês como psicoterapeuta, certo? Como eu prometi para vocês, né, vai ser uma mini live, a gente já deu aqui, 35 minutos. Semana que vem, no mesmo horário, voltarei aqui. Caso vocês queiram saber mais a respeito do que eu estou dizendo. Eu não consigo, gente, olhar para 2 câmeras, para um tablet, para um celular, para um computador, olhar mensagem, responder, fazer tudo isso sozinha como eu estou fazendo. Então, o meu compromisso com as lives é sempre assim. Se você fizer uma pergunta e eu não respondi ao longo da minha fala a sua pergunta, eu respondo ela depois. Eu leio todos os comentários, eu respondo tudo depois.
e ninguém fica sem resposta. Como eu tô combinando com vocês de fazer mini lives toda quinta-feira, então, de repente, a partir das perguntas que vocês deixam, eu posso juntar as perguntas, eu posso escolher uma pergunta que dê um samba maior e isso já vira o tema da nossa próxima live. Caso vocês não tragam perguntas do tipo assim, essa maluca falou e não falou nada, ou eu já sei tudo, ou o que quer que seja, eu penso em outra coisa para falar e compartilho aqui com vocês, tá certo? Ainda bem que não começou a chover, então eu vou sair daqui tranquila. Eu disse para vocês que tinha novidade. A primeira novidade eu já contei lá no início, que é, ao invés de fazer uma live de 2h30, uma vez na vida, outra na morte, e sair daqui super tarde, depois ninguém conseguia ver o vídeo, eu tô me comprometendo a experimentar com vocês da gente fazer mini lives de 30, 40 minutos, toda quinta-feira, 8h15 da noite, nesse mesmo horário. Certo? Essa é a primeira novidade. Vamos ter lives toda semana. E a segunda novidade que eu estou compartilhando aqui em primeiríssima mão com vocês, com quem está aqui me assistindo, é que, baseado na experiência que eu tive agora em 2018, de 3 grupos do curso de Gestalt Terapia com Crianças online, foi uma experiência bem legal, e eu sou super agradecida a todos os alunos que participaram, que me ajudaram demais, porque se não tivesse maluco para me acompanhar nisso, eu nunca ia fazer, e eu fiz, né, meio que com a cara e com a coragem. Então eu sou muito agradecida aos alunos que confiaram, né, que compraram o curso sem saber como seria, alguns me conheciam, outros nunca tinham me visto. Então, tendo alguém por aí, eu super agradeço. E baseada nessa experiência, que foi muito legal, tem 2 coisas planejadas para 2019. Sim, uma outra turma do Gestalt Terapia com Crianças online, com certeza, e há pedidos, loucos pedidos e muitos pedidos, né, dos meus alunos do GT com Crianças online e outros. Eu estou lançando o curso de Gestalt Terapia com adolescentes online. Nós já fizemos um pré-lançamento petit comité só para os nossos ex-alunos do curso online. E semana que vem a gente vai lançar para todo o resto do mundo. Então, se alguém tiver aqui agora me ouvindo e quiser saber informações do curso Gestalt Terapia com adolescentes online, e mesmo se você tiver caído de paraquedas aqui e quiser saber informações do Gestalt Terapia com Crianças online, ou quem sabe de um combo de um e de outro, escreve nos comentários. Eu quero saber. Eu quero receber informações, porque baseado nos comentários eu vou mandar para vocês logo essas informações. Se você não escrever, beleza, você vai ficar refém, né, da divulgação nas redes sociais. Então, ou você escreve e eu te mando, inbox, ou você aguarda semana que vem. Mais uma vez um risco, mais uma vez apostando, né, num formato que eu nunca apostei com essa temática. Eu acho que a gente fala muito de criança e deixa os pobres dos adolescentes completamente à mercê, porque fica uma coisa assim, eu trabalho com adulto e adolescente, porque é mais ou menos a mesma coisa. Não é. Eu trabalho com criança e adolescente, porque é mais ou menos a mesma coisa. Não é. E aí, muito do meu intuito com o curso, e é uma versão online de um curso que já existia aqui no Dialógico Presencial, é exatamente dar um lugar para a especificidade da clínica adolescente, né? Que não é igual à clínica com crianças e não é igual à clínica com adultos. Mas sobre essa diferença eu falo semana que vem
no lançamento do nosso GT com adolescentes online. Tá certo, gente? Então, vamos recapitular. Mini live toda quinta-feira, às 20h15, com horário master até 21 horas. Eu tô de olho aqui no relógio, certo? Nova turma do curso Gestalt com Crianças online para quem ainda não experimentou esse curso super legal. Lançamento do curso Gestalt Terapia com adolescentes online. E sim, para a galera do Rio de Janeiro e para quem mora fora também, mas quer estar aqui com a gente, só lembrando que as inscrições da nossa formação presencial, elas estão no fim. E que essa é uma turma que vai ser formada e provavelmente eu não vou formar turma até 2021. Então, se a galera quer alguma coisa mais aprofundada e presencial, a hora é agora. E detalhe, a formação presencial não é o curso online. E antes que as pessoas me perguntem, mas não vai ter formação online? Uma formação totalmente online em Gestalt Terapia vai ficar capenga. Desculpa quem de repente está dando formação em Gestalt Terapia online, tá? So sorry. Mas eu, Luciana Guiar, não acho que isso seja possível, não acho que isso instrumentaliza um terapeuta em Gestalt para trabalhar. Eu acho que a gente pode passar muitos conteúdos online, como a gente está fazendo aqui, mas existem coisas que só a presença, só estar num grupo e só viver acrescenta para a formação desse psicoterapeuta. Então, a gente precisa estar frente a frente, a gente precisa estar junto. Fica aqui o convite também para a galera do Rio e para a galera que não é do Rio, mas que queira estar aqui com a gente, para que a gente possa estar junto também fazendo isso. E se você não quiser fazer nada disso, passa aqui quinta-feira às 20h15. E aí, quem sabe, a gente conversa sobre alguma coisa legal dentro desse tema. Tá bom, gente? Vou me despedir com aquela minha mega dificuldade, porque eu sempre penso que eu posso dizer mais alguma coisa, mas eu tô aprendendo. Quinta-feira que vem, às 20h15, eu tô aqui de novo, tá? Deixem suas perguntas, deixem os seus eu quero participar, eu quero saber informações, que depois eu vou olhar tudo, eu vou ler tudo e vou responder a todo mundo, tá certo? Uma beijoca, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Quinta-feira a gente se vê.